Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Barbosa, eu tenho 26 anos e sou estudante da FATEC no curso superior de Tecnologia e Transporte Terrestre e estou no quarto semestre. Eu e meu grupo, composto por Lucas Gabriel e Eliane Bento, vamos falar um pouco sobre os planejamentos de ambientes urbanos, acessibilidade e diversidade. Matéria ministrada pelo professor Felipe Daniel. E o que vamos estar abordando são especificamente os capítulos 3 e 4 da norma ABNT 9050. A norma ABNT 9050 é um conjunto estabelecido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. São padrões e especificações técnicas a serem seguidas em construções, reformas e adaptações a ambientes. E como podemos falar realmente da inclusão e igualdade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida se elas enfrentam tantas barreiras no seu dia a dia? Olá, eu me chamo Eliane Bento, eu sou instrutora de trânsito, eu sou aluna da faculdade FATEC. Hoje nós vamos falar da norma 9050, no capítulo 3, edificações residenciais. Diretrizes para tornar casas e apartamentos acessíveis, como dimensões mínimas de portas, corredores e áreas de manobra em quartos, cozinhas, banheiros e outros. Edificações comerciais e de uso público. Critérios para projetar locais como lojas, escritórios, escolas, hospitais de formas acessíveis, abordando aspectos como rampas, elevadores, sanitários adaptados, sinalização visual e tátil, entre outros. Para garantir a acessibilidade em calçadas, é necessário observar as seguintes características: material de revestimento do piso, inclinações longitudinal e transversal, desníveis, dimensões e padronizações de mobiliários e elementos urbanos. As calçadas devem ser organizadas em até 3 faixas. À esquerda, faixa de acesso. No centro, faixa livre. E à direita, a faixa de serviço. Rebaixamento para a travessia de pedestre. Interligar rebaixamento ao piso tátil direcional do centro da faixa livre e, na sua ausência, interligar ao alinhamento do imóvel. Linha guia. Se houver botoeira sonora ou não, o piso tátil deve ser conduzido a este equipamento. Não havendo botoeira, deve ser interligado ao piso tátil do rebaixamento. Rebaixamento de calçada para a travessia do pedestre, não pode haver nenhum desnível. Dicas: somente na entrada do veículo é obrigatório um degrau entre a sarjeta e a guia de 5 centímetros. Interligar rebaixamento ao piso tátil direcional do centro da faixa livre e sua ausência interligar ao alinhamento do imóvel da linha guia. Se houver botoeira sonora ou não, o piso tátil deve ser conduzido a este equipamento. Não havendo botoeira, deve ser interligado ao piso tátil do rebaixamento. Exemplo: a tampa perpendicular à via. Observação: somente possível em calçadas com largura igual ou superior a 3 metros. Espaços externos e equipamentos urbanos. Instruções para garantir a acessibilidade em áreas externas, como calçadas, estacionamentos, parques e praças, incluindo larguras mínimas, inclinações de rampas e instalações de elementos como semáforos sonoros. Mobiliário urbano. Orientações para projetar e instalar mobiliários urbanos acessíveis, como bancos, lixeiras, telefone públicos e etc. Comunicações e informações. Diretrizes para garantir que a informação e a comunicação sejam acessíveis a todas as pessoas, incluindo sinalização visual e tátil, bem como a disponibilidade de informações, formatos acessíveis, braille, áudio e etc.
Esses são alguns pontos tratados no capítulo 3 da norma ABNT NBR 9050, que visa garantir que ambientes construídos sejam acessíveis e seguros para todas as pessoas, independentemente de suas condições físicas. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o Lucas Gabriel, sou loiro, dos olhos castanhos, com 1,80 m de altura. Eu faço aí parte aí do grupo juntamente com o Lucas Barbosa e com a Eliane Bento, né, a respeito daí da nossa disciplina de acessibilidade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a introdução aí do capítulo 4 da norma 9050. Esse capítulo ele nada mais traz do que os critérios e parâmetros técnicos específicos para os projetos e construções das áreas de circulação, tanto interna quanto externas. E aí visa assegurar a acessibilidade universal. E agora a gente vai mostrar um pouquinho dos principais pontos que são abordados nesse capítulo. O primeiro ponto que o capítulo 4 da norma abrange, né, é a questão de sinalizações táteis no piso, tá? Então ele descreve as diretrizes para a instalação de sinalização tátil no piso, como os pisos, direcionais de alerta, que é essenciais para as pessoas que têm deficiência visual. Próximo tópico é escadas e rampas, né? Aborda os critérios de dimensionamento e inclinação para rampas, bem como os parâmetros de segurança para escadas, né? Onde facilita o acesso dos cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção. Não se tratando apenas de pessoas cadeirantes, né? Pessoas que utilizam algum tipo de muleta ou andador, enfim, são critérios para que facilitem a locomoção dessas pessoas. Bom, pessoal, agora dando continuidade aqui pra gente, tá? Vou falar um pouquinho sobre rampas, tá? Sobre as dimensões mínimas recomendadas e tudo mais. As rampas, ela devem garantir uma largura livre recomendada de 1,50 m, sendo admissível a largura mínima de 1,20 m. Quando não existirem paredes laterais, as rampas devem possuir guias de balizamento com altura mínima de 5 metros, executadas nas projeções dos guarda-corpos. Patamares no início e no final de cada segmento de rampa, com comprimento recomendado de 1,50 m e no mínimo admitido de 1,20 m, no sentido do movimento. Piso tátil de alerta para sinalização com largura entre 25 metros e 60 metros. Distante no máximo a 32 metros da mudança de plano e localizado antes do início e após o término da rampa. O piso tátil servirá como orientação para pessoas com deficiência visual em sua locomoção. Inclinação transversal de no máximo 2% em rampas internas e 3% em rampas externas. E deverão existir sempre os patamares próximos a portas e bloqueios. Então, pessoal, seguindo aqui, a gente vai fazer uma exemplificação do que atende à norma, tá? Do que não atende à norma. Então a gente vai mostrar uma rampa correta, que segue todos os padrões, tudo certo nas medidas necessárias, e uma outra exemplificação de uma rampa totalmente correta que não segue padrão nenhum, que obviamente não proporciona acessibilidade nenhuma para uma pessoa que tem alguma necessidade especial. Outro aspecto muito importante que é abordado no capítulo 4 é a questão das portas e passagens, tá? Então ela especifica as características, portas e passagens deve ter para garantir a passagem segura e confortável, né, de pessoas com qualquer tipo de deficiência, principalmente pessoas que se locomovem com cadeira de rodas, para facilitar a mobilidade dessas pessoas. Por último e não menos importante, os corrimãos, né, e guarda-corpos, né, onde detalha as características que os corrimãos e guarda-corpos devem ter para proporcionar apoio e segurança adequados durante a circulação e edificações. E agora eu vou concluir um pouquinho aí sobre o que o capítulo traz para nós, né? Ele é fundamental, de suma importância para orientar projetos arquitetônicos e urbanísticos, visando garantir a acessibilidade universal, promovendo a inclusão e a igualdade de acesso aos espaços públicos e privados.